Paz, luz a todos do signo de Sagitário. Peço agora que você aproveite esse momento inicial para poder se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, né? É um gesto rápido, não vai demorar nada aí, mas tem um impacto muito positivo aqui, tá? Então peço que você aproveite esse momento inicial para poder fazer isso. Paz, luz a todos. Consciências tendentes ao bem que amparam, guiam e sustentam a egrégora de Sagitário. Faz de mim um canal. Peço permissão para entrar na egrégora. Faz de mim um canal. Sagitário. O que Sagitário precisa saber nesse momento? Sagitário, Sagitário. Paz, luz, Sagitário. Como que essa energia vai se manifestar? Como que essa energia vai se manifestar na vida de Sagitário? Sagitário. Como é que... Qual é a advertência para Sagitário? Sagitário. Sagitário. Qual é o cuidado? Qual o conselho para Sagitário? Conselho, Sagitário. Qual o conselho? Conselho para Sagitário. Vamos lá, Sagitário. Vamos lá. Vamos lá. Bom, Sagitário é um momento da sua vida que pede reflexão e vamos lá, vamos começar. Bom, a sua leitura começa com o arcano maior, o diabo, o que representa aspectos relacionados ao seu desejo, à sua paixão. Então chegou o momento de você começar a refletir se você não está sendo conduzido pelos seus desejos, paixões e impulsos. Está na hora de você começar a refletir na sua vida se você não está tomando ações, atitudes guiadas exclusivamente nos seus próprios interesses. É um momento, Sagitário, em que você vai precisar encarar as suas sombras, encarar aquilo que está no oculto, aquilo que você tem fugido de encarar em si mesmo e nas outras pessoas, tá bom? É um momento natural de evolução, é um momento em que você vai estar mais inclinado a buscar a sua intuição e por causa disso, seus desejos, medos, seus receios vão começar efetivamente a aflorar em você. Faça um inventário com calma, faça um inventário das situações em que você está vivendo, aquelas em que você tem maior apego. Você está num relacionamento, esse relacionamento, qual o grau de apego que você tem nesse relacionamento? Se acontecer desse relacionamento terminar, como é que você vai ficar? Se você está num trabalho, bom, se você for mandado embora desse trabalho, qual medo você tem agora de encarar uma possível aposentadoria? Se você vai se colocar nessa posição.
Perceba que chegou o momento de você lidar com questões relacionadas ao seu medo, ao seu apego, medo de rejeição. Talvez você tenha feito coisas na sua vida, talvez não, tá? Você tem feito coisas na sua vida por medo da rejeição. Talvez você tenha deixado de fazer coisas na sua vida por causa do medo da rejeição. Chegou o momento agora de você refletir e encarar essas situações. Tudo bem? E como é que isso vai se manifestar? Bom, primeiro, você vai ter, para lidar com esses aspectos emocionais, instintivos, de desejo, de paixão, de medo, que são campos de atuação onde você não tem controle, Sagitário, onde você sente que não tem controle, você vai tentar trazer isso para um campo que você tem maior domínio, que é o campo da linguagem, o campo da razão. Então você vai racionalizar as suas emoções. Você sabe que você está fazendo isso, né? Você sabe que você está tentando pegar seus sentimentos, emoções e racionalizar eles. Então você sente as coisas, mas você quer ficar tentando explicar elas para você. Você quer decodificar esse sentimento. E a gente vai ver que isso causa angústia, porque existem algumas coisas que a gente simplesmente sente. Você não sabe o porquê tá tão apegado ou apegada a determinadas situações. Você se lança a refletir, a voltar-se para si, e nesse processo de voltar-se para si, você começa um processo de racionalização para tentar entender. Junto com isso, quando você não consegue entender, não consegue explicar para si mesmo, você vai lá e corta. Você vai lá e ignora. É assim que essa energia vai se manifestar. Então eu vou tentar explicar melhor, tentar clarear. Você está num relacionamento, ou você está querendo um relacionamento, e aí você tenta explicar para você o porquê que mesmo você não tendo motivos para ter tal angústia no peito, não tendo motivos para você se sentir tão apegado a essa situação, ou ter tanto medo das situações que podem vir a acontecer, esse medo da rejeição, esse medo ali de repente ficar sozinho ou sozinha, ou esse medo de se lançar para alguém e ser rejeitado, isso tudo angustia você, e você então começa um processo de reflexão do que você vai fazer. Você começa a pensar no que você fazer, você se volta para si mesmo, você não conversa com ninguém a respeito disso praticamente, mas você começa esse processo. E aí dentro desse processo você começa a pensar, né? Nos prós, no contra, começa a ver direitinho, quase não conversa com ninguém sobre isso, só conversa com alguém sobre isso quando você se força a explicar para o outro, porque ao explicar para o outro, você está explicando para si mesmo. Não é verdade? Sagitário, é isso. E aí você também sabe que quando você não consegue, você por medo de se machucar, medo de não entender, medo de perder o controle, você faz o quê? Você corta isso da sua vida. Então você nem vive a experiência porque você de antemão já corta. É assim que essa energia vai se manifestar. E racionalmente é um projeto, é uma maneira de lidar com as situações eficiente, não é? Você racionaliza, porque aí você mantém o controle de causa e efeito, de consequência, né? Gerenciamento de danos. Ok. E você, aquilo que você não consegue entender, você ignora, você corta da sua vida. Embora racionalmente tenha coerência, fazer isso durante muitos e muitos
muitas e muitas situações, durante muito tempo, gera um desgaste e uma frustração que o tarô pede para que você tome cuidado. É o exaurimento da sua energia mental para tentar controlar a sua energia emocional. Como você está resistindo ao seu desejo, resistindo ao seu impulso, resistindo ao seu tesão, ao seu instinto de buscar aquilo que você realmente quer no seu coração. Como você está tentando explicar para si mesmo o porquê que você tem isso, e quando não entende você quer cortar, o excesso de vezes que você fez isso acaba sobrecarregando você. Você entra em exaustão mesmo. E isso gera um sentimento de frustração. Você se sente frustrada em relação a muitas situações aí na sua vida, né? A sensação de que você está fazendo e não está dando resultado, que você não nasceu para isso, ou que isso não é para você, que você não tem sorte, não é verdade? E aí, como consequência, para fugir dessa sensação, você se lança de modo abrupto e rápido em instrumentos de fuga, para tentar não pensar mais. E isso é um cuidado que você precisa ter. Então perceba que eu vou tentar seguir essa linha aqui para que você consiga entender o raciocínio que se colocou na mesa. Você tem desejos, medos que precisam ser olhados. Numa leitura em particular, individual, eu consigo chegar a denominar que medos e desejos são esses, né? Mas numa leitura coletiva, eu sei que você tem aí com você medos e desejos que você acalenta dentro de você. E chegou o momento de você voltar a olhar para si mesmo, parar para refletir que medos são esses. E que desejos são esses? O que realmente você deseja, Sagitário? Não é o que sua família espera. Pode até ser, mas não necessariamente o que a sua família espera, não necessariamente o que os amigos esperam, não necessariamente o que pessoas que hoje nem fazem parte da sua vida, mas que você ainda carrega com você. Enfim, seus medos e desejos. Chegou a hora de refletir sobre quais são. Você vai tentar fazer isso por meio da racionalização, da conversa interior, o diálogo interior. E você vai cortar tudo aquilo que você não entende ou não consegue racionalizar. É um processo eficiente? É sim. Porque aqui a rainha de espadas, quando ela não consegue mais entender, ela quer cortar. E de repente não, provavelmente tem coisas na sua vida que você não vai entender mesmo, você só vai sentir. E até aí está tudo bem. Só que quando você ultrapassa isso e começa a querer racionalizar a todo custo, você entra num processo de exaurimento e frustração. Desse processo de exaurimento e frustração, como reação natural, você vai se lançar para as coisas com muito imediatismo, impulso, correria. Então vamos dizer que você descubra que você tem medo do desamparo, medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, amada. Vamos dizer que você descubra que você tem isso. Você vai voltar-se para si para analisar por que você tem isso. E você vai tentar analisar por meio de um diálogo interno. Será que foi a forma como fui tratado na infância? Será que isso são consequências de vidas passadas? Será que foi a coincidência ou acaso de eu ter encontrado pessoas que me machucaram? Quer saber? Eu não quero mais pensar sobre isso. Cortei. Mas vez por outra eu lembro disso, não sei, em função disso eu acabo não me entregando. Ou isso está me angustiando.
Quer saber? Eu vou parar de pensar nisso, eu vou aceitar qualquer coisa que aparecer. Ó, percebeu o desenvolvimento? Por causa disso, o tarô pede a você, por meio de um conselho, né, que vem manifestado no 4 de copas, que você acredite na espiritualidade. Ou seja, você nem precisa acreditar, caso seja o caso, né, acreditar no sentido espiritual ou religioso, mas tenha a expectativa positiva de que coisas boas também vão acontecer na sua vida. Assim como coisas boas acontecem na vida de outras pessoas, Sagitário, coisas boas acontecem também na sua vida, nas mais diversas áreas. Esse processo que eu descrevi aqui, arquetipicamente, por meio das cartas, leva você a ter uma inclinação, Sagitário, de querer olhar as taças, as emoções do passado, seus medos e desejos do passado. E é legítimo, não há problema algum em relação a isso. Mas o conselho do tarô é que você fique atento, fique presente, fique atenta, presente, para as oportunidades de afeto que surgem em sua vida. Então, se você se machucou no passado em relação a uma determinada pessoa, isso não significa que mais dessas pessoas aparecerão na sua vida. Abra a possibilidade para que novas pessoas entrem na sua vida. Se esse relacionamento que você está envolvido ou envolvida não tem mais sentido para você, abra a possibilidade para ficar sozinha, caso seja o caso, ou para buscar um outro relacionamento. Eu não vou não, porque é tudo a mesma coisa, eu vou sair daqui, pelo menos esse aqui eu estou acostumado. Olha só, isso é esse raciocínio que o tarô pede para que você não tenha. Deixe o novo entrar na sua vida, pelo menos acredite, abra a possibilidade de acreditar que o novo pode entrar na sua vida e ser completamente diferente. Entende? Cuidado com a precipitação de querer, enfim, fugir da angústia, fugir da frustração, mas